O Rio de Janeiro faz parte do grupo 100 Cidades Resilientes, apoiadas pela Fundação Rockefeller. O objetivo desse projeto é fazer com que essas cidades possam compartilhar experiências e informações que contribuam para o desenvolvimento de ações. Alguns municípios do estado do Rio já aderiram ao programa, como Macaé e Nova Friburgo. A gente estava falando no bloco anterior dessa importância de trabalhar na cidade. A cidade é que é o ponto focal, é o ponto principal da atuação da Defesa Civil Estadual. Como o Legislativo pode contribuir também nessa discussão, para que a gente não seja pego tanto de surpresa por esses eventos no nosso Estado? O Poder Legislativo ele tem um papel fundamental nesse contexto de extrema complexidade e incerteza, que é o cenário da redução do risco de desastre. Tanto é assim que o marco de ação de Sendai, que eu dizia, estabelecido agora em março pela ONU, e válido aí pelos próximos 15 anos, ele tem como uma das suas 4 prioridades o fortalecimento da governança, dos parlamentares, para a redução do risco de desastre. Então, quando nós falamos de prevenção de desastre, nós basicamente estamos falando de medidas não estruturais e estruturais. As estruturais... De investimento, né? De investimento. As estruturais a gente já conhece, são chamadas medidas pedra e cal, muro de contenção, cortina atirantada, muro de arrimo. E as medidas não estruturais são basicamente as leis, os projetos que regulamentam e que regulam as construções, né, que discutem, por exemplo, para onde crescem ou para onde devem crescer as nossas cidades, né, os planos diretores. Então é imprescindível a gente entender que esse é um cenário que vem potencializado, sim, pelas mudanças climáticas, mas também pela questão da urbanização, que cresce de forma acelerada, não apenas no Estado, no Brasil, mas nos países em desenvolvimento, de uma forma geral, e também pelo crescimento populacional. Então é importante a gente levar esse debate para a população. Da mesma forma como nós queremos a melhor saúde pública e gratuita, de fácil acesso para os nossos filhos, para a nossa família, a melhor educação, não é, pública, gratuita, de fácil acesso também para os nossos entes, que nós queiramos também a melhor defesa civil, o melhor sistema de redução do risco de desastre. E ninguém melhor, não há lugar nenhum melhor que o parlamento, né, onde estão os representantes da nossa sociedade, para a gente levar esse debate e fazer com que esse debate chegue até a sociedade também. No programa Rio Resiliente, há algum capítulo desse contato com o parlamento? Existem capítulos de formar políticas, né? Políticas públicas. Então, quais políticas assim, hoje são as principais que devem ser demandadas e devem ser trabalhadas dentro do Legislativo? Bom, por exemplo, podemos tratar das mensagens de emergência que as operadoras de telefonia são obrigadas a enviar numa situação de emergência. Isso está nascendo, eu acho, de alguma forma ou de outra. Eu gostaria muito de marcar um mapa, uma área da cidade e mandar uma mensagem só para quem está ali, como serviço público, não contratando um serviço de uma empresa qualquer. Então isso é uma questão de regulação, isso é uma lei. Então que estamos caminhando para poder ter isso. E outras formas de você imaginar. Já se criou um fundo para desastres, né, para segurar principalmente essa questão rural. Ainda está sendo discutido a forma de se fazer esse fundo, mas é também um ponto importante. Quer dizer, não só depois de acontecido o desastre, você ter também a possibilidade de resolvê-lo da forma mais rápida possível. Nem sempre você tem o orçamento à disposição. Né? Ano passado foi um ano onde nós tivemos no Brasil um grande debate do tema defesa civil foi um ano conferencial. Né? Nós tivemos as conferências municipais, as conferências estaduais e a conferência nacional lá em Brasília. Então, muito foi discutido. O Fundo Nacional de Calamidade Pública para estabelecimento, sobretudo das ações de resposta, mas, sobretudo, recuperação e reconstrução. Mas a grande discussão é como fazer esses recursos chegarem para a prevenção. Não é? Porque a Lei 12.608, essa lei que é a nossa lei principal, 10 de abril de 2012, e o próprio Marco de Ação do Sendai, eles estabelecem que o foco deve ser a prevenção. Então é necessário mudar a cultura para uma cultura preventiva, mudando o comportamento. Não é? E esse comportamento ele é mudado a partir desse foco que nós devemos dar também para o aporte de recursos para o desenvolvimento das ações no período de normalidade. Não apenas resposta, que é muito importante, porque salva vidas, né? Recuperação, reconstrução, mas, sobretudo, prevenção, mitigação e preparação para emergência. Agora, para isso, que a gente conversou aqui o tempo todo, é informação, informação, informação. De todas as formas possíveis para se fazer chegar ao cidadão, né? Tanto é assim, né? Porque a gente estava falando do trabalho nas escolas. Né? E o artigo 29 da Lei 12.608, ele altera, inclusive, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o seu artigo 26. Então, hoje, você fala a gente falando de cultura, de comportamento, de informação, hoje deixa de ser boa prática, deixa de ser apenas uma boa iniciativa para ser uma obrigação legal do Estado, de uma forma geral, município, prefeituras, Estado, União, desenvolver o tema da defesa civil, da redução do risco de desastre na escola, no ensino fundamental e no nível médio também.
E nisso o Legislativo pode até ajudar bastante, sendo um fiscalizador do Poder Executivo, sendo um formador de leis, avaliar o quanto que as prefeituras estão trabalhando no sentido de aumentar a capacidade de resposta, a visão de prevenção que aquela comunidade tem. Não adianta só a gente cobrar a resposta. Centro de operações, Centro Integrado de Comando e Controle, Corpo de Bombeiros são muito órgãos de resposta. Mas o que a gente consegue ajudar para que as pessoas não se coloquem numa situação ruim, numa situação de risco? As decisões, muitas das vezes, estão nas mãos das pessoas. A gente não precisa de um governador, de um prefeito para decidir se você toma um rumo, se você vai para uma rua, vai para uma outra rua. E que é importante, já que a gente está finalizando, mostrar também que essa é uma atitude, essa é uma preocupação que não é exclusiva do Estado do Rio de Janeiro ou das cidades aqui próximas da gente, mas é uma preocupação mundial, né? Quer dizer, como é que a gente vai se adaptar e vai responder também a todas essas questões climáticas que estão acontecendo cada vez mais intensas e perigosas mesmo, né? Nós temos a geração de energia, que são recursos escassos, nós temos a produção de lixo, que muitas vezes pode não ser entendido como um descarte, o lixo pode ser reaproveitado, você tem a economia circular, você tem a mobilidade saindo do transporte particular para o transporte de massa, que o Estado do Rio de Janeiro e a cidade estão investindo bastante. São muitas tarefas ao mesmo tempo, e aí, voltando nessa questão do Legislativo, nós temos a Alerj como uma instituição que pode muito fiscalizar que tipo de ações estão sendo feitas. O centro da Prefeitura e o centro do Estado estão trocando tecnicamente, independente deles não serem melhores amigos. Que a gente está falando de salvar as vidas, de cuidado da população. Isso não pode ser amizade, tem que ser técnica. E acho que isso estamos fazendo bem. E aqui na Alerj nós temos a Comissão de Defesa Civil, né, que interage muito com a gente. É importante também, já que ano que vem é um ano de debate, né, ano de eleição municipal, que haja esse debate com as prefeituras sobre o quanto ou como está sendo investido nas defesas civis municipais, né? É importante a contratação de agentes de defesa civil, preferencialmente por concurso público, para que crie também uma memória institucional naqueles órgãos que sofrem com a vulnerabilidade natural do processo político, né, de alternância de prefeitos e alternância desses funcionários, porque os desastres, a gente está conversando aqui, eles estão acontecendo, estão aumentando, né, na sua magnitude e prevalência, e é uma tendência mundial. E o senhor falou dos planos de contingência, que já estão feitos, quer dizer, como isso vai chegar também à população e elas vão ter informação sobre como agir nesses momentos. Isso é um ponto fundamental. É fundamental, tanto que não adianta termos apenas um plano de contingência sem treiná-lo. Não é por isso que nós estamos sempre nas comunidades com as defesas civis municipais. A Defesa Civil da Prefeitura do Rio é um grande exemplo quanto a transformar essa tecnologia em prática, não é? E nós levamos isso para os municípios todos, para as defesas civis municipais todas, porque nós temos que treinar, colocar isso em prática através desses exercícios simulados para que a gente possa errar. Né? E aprender com os erros e errar de novo, mas errar diferente. E desenvolvendo assim, através da repetição. Hoje nós já estamos procurando criar uma cultura da resiliência no Estado. Então, todo dia 10, às 10 horas da manhã, nós desenvolvemos exercícios de desocupação de comunidades de área de risco, não apenas nesses 17 municípios, onde nós temos sirenes, mas também outros, com outros tipos de alerta e alarme por pluviômetros ou por carros de som. Mas, enfim, já para criar essa cultura, porque não adianta um plano de contingência sem treinar, senão vira um plano de gaveta. Agora, existe um site que o cidadão pode ter mais informação sobre onde vão ser os próximos treinamentos? Existe o próprio site da Defesa Civil do Estado, da Secretaria de Estado de Defesa Civil, www.defesacivil.rj.gov.br, o site do DGDEC, que é o Departamento Geral de Defesa Civil do Estado, www.dgdec.rj.gov.br, e os sites das defesas civis municipais que estão mais próximos à vida cotidiana ali do cidadão. E o Centro de Operações do Rio também tem o site? Centro de Operações nós temos um site, sim, não somos nós que realizamos diretamente, é a Defesa Civil Municipal, então fica a cargo do nosso Coronel Márcio Mota, que puxa essa corda, mas através do nosso site centrodeoperações.rio.gov.br são possíveis conhecer várias informações da cidade, informações de previsão de chuva, planos de fechamentos por conta de grandes eventos. O documento Rio Resiliente pode ser baixado do nosso site. Então é um portal com uma série de informações agregadas. Então, olha, não falta informação. O negócio é a gente acessar e acompanhar e poder também trabalhar em conjunto com outras pessoas, informando que esses eventos vão acontecer e a gente precisa estar preparado. Bem, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Obrigada, Coronel Paulo Renato, obrigada, Pedro, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve pra gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui?
Envie a sua sugestão para o e-mail forumdesenvolvimentorj@lerj.rj.gov.br. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.rioinfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.